O enunciado da questão de número 7, acompanha comigo, diz o seguinte: em muitas regiões do estado do Amazonas, o volume de madeira de uma árvore cortada é avaliado de acordo com uma prática dessas regiões. Então o cara mora lá na Amazônia, certo? Qual é a prática dele? A prática dele é o seguinte: primeiro, ele dá uma volta completa em torno do tronco com um barbante. Dá para ver na figura aí? Então ele pega um tronco, certo? Pega um pedaço de barbante, não sei que tamanho é esse, e ele dá uma volta completa em torno desse tronco, certo? Me diga o seguinte: quando a gente pega um tronco, levando em consideração que esse tronco aí tem o formato de um cilindro, né? Ou então um formato aproximado de um cilindro. Se você pega um barbante e dá uma volta em torno desse tronco, você vai gastar um pedaço de barbante, não vai? Esse pedaço de barbante que você gastou, não foi o espaço que você precisou para dar uma volta em torno de um círculo? Alguém lembra como é que é isso? Se eu dou uma volta em torno do círculo, não é a área, é como se fosse o perímetro. Se fosse a área, era πr ao quadrado. Mas isso que eu estou fazendo, que é o perímetro, dá uma volta em torno do círculo, quanto é isso? 2 vezes π vezes r. Então a observação que a gente tem que colocar. Botei bem aqui, ó. Então esse barbante, o tamanho dele, eu não sei ainda o tamanho em metro ou em centímetro, não sei. Mas eu sei que esse pedaço de barbante foi o suficiente para dar uma volta em torno do tronco. Então uma volta em torno de um círculo, né? Isso aí é o comprimento que dá 2 vezes π vezes r. Então é bom anotar isso aí bem na figura. Tranquilo isso? Pronto, então presta atenção na pergunta que eu vou fazer, que eu vou precisar disso agora várias vezes. Se eu perguntar para vocês agora o seguinte: qual é o tamanho desse barbante? Qual é o tamanho desse barbante? 2 vezes π vezes r. Esse é o tamanho do barbante. O barbante todo é 2 vezes π vezes r. Mas olha só o que é que está escrito mais embaixo. Mais embaixo está dizendo o seguinte: o barbante é dobrado 2 vezes pela ponta, e em seguida seu comprimento é medido com a fita métrica. Pessoal, vocês estão vendo que o barbante está dobrado aí? Isso foi a primeira dobra, não foi? Qual era o tamanho do barbante todinho? Qual era o tamanho? 2πr. Eu peguei esse barbante e dobrei ao meio. Então qual é o tamanho dele agora? 2πr sobre 2. Porque se eu pegar uma fita métrica e for medir agora, óbvio, pessoal, que o barbante vai continuar do mesmo tamanho, né? Mas esse espaço que eu tenho agora vai ser metade do que eu tinha antes. Então vai ser 2πr dividido por 2. Anota isso na figura mesmo, pertinho da figura. Só que esse 2πr dividido por 2, eu não posso cancelar esse 2 com esse 2? E se eu cancelar esse 2 com esse 2, fica o quê? Fica π vezes r. Então eu queria que vocês anotassem do lado dessa figura, que quando você fez a primeira dobra e pegar uma fita métrica para medir, não é o comprimento do barbante todo, porque o comprimento vai ficar o mesmo. Mas esse tamanho que eu tenho agora é π vezes r. Isso é o tamanho que eu tenho agora. Mas o que é que o enunciado da questão disse que você vai fazer com esse pedaço aí? Não vai dobrar de novo. A questão diz aí, não diz? Quando você dobrar de novo, o que é que vai acontecer com o tamanho que você tinha antes? Vou ter que dividir por 2, porque eu tinha um tamanho, eu dobrei ao meio de novo. Então eu vou ter que pegar o πr e dividir por 2 agora. Ficou claro isso ou não? Sim ou não? Vamos rapidinho aqui então. Só recapitulando. Eu tinha um barbante que eu dei uma volta em torno da circunferência. Aí eu perguntei, qual é o tamanho desse barbante? 2π vezes r. É o comprimento da circunferência. Peguei esse barbante, dobrei o barbante ao meio. O barbante todo vai ficar do mesmo tamanho. Mas se eu for medir o espaço que eu preciso, é metade. Então é 2πr dividido por 2. Cancelo 2 com 2, sobrou quanto? πr. É esse tamanho. Agora eu vou pegar esse barbante e vou dobrar de novo ao meio. Se eu dobrar de novo ao meio, vai ficar o quê? Dividido por 2. πr dividido por 2. Tudo bem isso? Então anota isso aí, ó. πr dividido por 2. Perto do tamanho da segunda dobra. O que é que a questão diz agora? A questão diz agora o seguinte: o valor obtido, presta atenção agora, ó. O valor obtido com essa medida
é multiplicado por ele mesmo e depois multiplicado pelo comprimento do tronco. Então, o valor obtido com essa medida, qual foi o valor que eu obtive? Lá no final, qual foi o valor que eu obtive? Π vezes R dividido por 2, né? Esse foi o valor que eu obtive. O valor obtido com essa medida é multiplicado por ele mesmo e depois multiplicado pelo comprimento do tronco. O comprimento aí é só você ver a altura do tronco. Qual é a altura do tronco que foi dada? Tem aí, ó. Tem no desenho do tronco. Qual é o tamanho do tronco? Não é H? Né? Pronto. Então, o valor obtido é multiplicado por ele mesmo e depois multiplicado pelo comprimento do tronco. Vamos lá, ó. Isso aí a gente vai chamar de volume estimado de madeira. Isso aí é o volume de madeira que o cara acha que tem, certo? É o que ele está estimando, isso é uma prática dele. Peguei o πr sobre 2, multipliquei de novo por πr sobre 2 e multipliquei pelo H, que é o que a questão está pedindo para fazer. Pegar essa medida, multiplicar por ele mesmo e depois multiplicar pelo comprimento do tronco. Então, πr sobre 2 vezes πr sobre 2 vezes H. Tudo bem até aí? Tudo bem ou não? Vamos continuar agora. Se eu pegar essa multiplicação para reduzir um pouquinho mais, vai ficar assim, ó. Estou escrevendo de novo o que eu tinha, ó. πr sobre 2 vezes πr sobre 2 vezes H. Quando eu multiplicar, o π não aparece duas vezes. Então, π vezes π, π ao quadrado. O R também aparece duas vezes. R vezes R, R ao quadrado. O H só aparece uma vez. Guardei ali o H. E embaixo fica 2 vezes 2, que é quanto? 4. Então, se você pegar aquela expressão que você escreveu, pegar o valor, multiplicar por ele mesmo e multiplicar pela altura do tronco, vai ficar isso aí, ó. π ao quadrado, R ao quadrado, vezes H, tudo sobre 4. Isso aí, pelo que a questão diz, representa o volume estimado de madeira. É o que ele acha que tem. Certo? Anotaram isso já? Anota essa resposta aí, ó. π ao quadrado, R ao quadrado, vezes H sobre 4. O que mais? Aí, embaixo tem assim, ó. Outra estimativa, então a outra maneira, pode ser obtida pelo cálculo formal do volume do tronco, considerando um cilindro perfeito. Então, a outra maneira de calcular o volume, porque isso que eu calculei foi o volume, não foi? Uma outra maneira de calcular o volume é considerar essa figura como se fosse um cilindro perfeito. Se isso eu considerar como se fosse um cilindro, como é que eu calculo o volume de um cilindro? A área da base vezes a altura. Como é que ficaria a área da base vezes a altura? Como é que calcula a área da base se eu tenho um cilindro? Como é a área da base? πr ao quadrado. A área da base é πr ao quadrado. E a altura quem é dessa figura? É o H mesmo, né? Então isso aqui é uma outra forma de calcular esse volume, certo? Então vai ficar assim, ó. πr ao quadrado vezes H. Então o que é que eu quero de vocês? Quantas vezes eu calculei o volume? 2 vezes. Um eu chamei de volume estimado, que é o cara, é o que ele acha que é o volume. E outro foi o volume real. É considerar isso aí como se fosse um cilindro perfeito. Aí o que é que o enunciado diz? O enunciado diz o seguinte: a diferença entre essas medidas é praticamente equivalente às perdas de madeira no processo de corte para comercialização. Então, ó, a diferença entre essas medidas. Que medidas eu calculei? O que foi que eu calculei? Eu calculei 2 volumes, não foi? O volume estimado e o volume real. A questão está dizendo que a diferença entre essas medidas, então é a diferença entre os volumes. O que é a diferença? É um menos o outro. Então a diferença entre eles é praticamente equivalente às perdas de madeira no processo de corte para comercialização. Aí a pergunta é, pode-se afirmar que as perdas são na ordem de quanto? Então quanto é que você perde de madeira para comercializar esse tronco? Como é que eu vou saber quanto é que perde? O enunciado diz aí, a perda é a diferença entre os valores que a gente calculou. Está escrito isso ou não está?
Está escrito assim, ó, a diferença entre essas medidas é praticamente equivalente às perdas. Então, se eu for fazer o cálculo da perda, vai ficar assim, ó. Eu vou pegar o volume real e vou subtrair do volume estimado. Não são dois volumes que eu calculei? Então, escreve isso aí, ó. P, que é quanto a gente perdeu. Na realidade, é assim, ó. O volume correto, qual é? Não é o volume real? O outro é o que eu acho que é. Então, se eu vou fazer um cálculo de diferença, eu vou pegar o valor real e vou tirar daquilo que eu acho que é. Porque o valor correto é o valor real, certo? Então, a perda é o valor real menos o valor estimado. Anotem isso aí. Aí vamos lá de novo, ó. Acabei de escrever isso. Quem é esse valor real e quem é o valor estimado? O valor real é πr ao quadrado h. Vocês anotaram isso já, o πr ao quadrado h? Não tinha anotado antes? Não tinha calculado os dois volumes? Então, πr ao quadrado h, isso é o volume real. Eu vou subtrair do volume estimado. Quem é o volume estimado? πr ao quadrado h sobre 4. Anota isso aí. Que a perda é πr ao quadrado h menos π ao quadrado r ao quadrado h sobre 4. Notaram já? Pronto. Vamos continuar. Está aí de novo, ó. O que é que eu vou fazer agora? Vou fazer o seguinte. Pessoal, existem elementos nessas duas expressões que são comuns. Vocês estão vendo que o π está nos dois, só que um tem π e o outro tem π ao quadrado. Em um lado tem r ao quadrado, do outro também tem r ao quadrado. Em um lado tem h, o outro lado também tem h. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, presta atenção só numa coisa. Se tivesse um de um lado e outro do outro lado com a igualdade, se fosse uma igualdade, eu podia cancelar, certo? Aqui não é igualdade. Aqui eu tenho uma subtração. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar em evidência. Colocar em evidência é ver o seguinte: o que é que aparece igual nos dois? O que aparece igual nos dois eu vou repetir. Então vai ficar assim, ó. Tem o π, que é igual dos dois. Tem o r ao quadrado, que é igual dos dois. E tem o h, que é igual dos dois. Coloquei em evidência. Se eu colocar em evidência, pessoal, compara essa expressão πr ao quadrado h com a primeira. πr ao quadrado h, não está igual? Não está? Então se eu dividir uma pela outra vai dar 1. É só multiplicar de volta, ó. Lá embaixo, quanto é πr ao quadrado h vezes 1? Quanto é que é πr ao quadrado h vezes 1? πr ao quadrado h. É o que está lá em cima, não é não? Menos, que é o sinalzinho que tem. Aí se você olhar para essa segunda expressão bem aqui, ó. Cadê, ó? Se eu olhar para essa segunda expressão bem aqui de cima e comparar com essa aqui, ó, o π ao quadrado, e aqui tem π, ó. Tem um π a mais. O r ao quadrado está igual, o h está igual. Então só vai sobrar um π e esse 4 aqui embaixo, ó, que é diferente. Então se a gente colocar em evidência fica desse jeito. Aí o que é que eu vou fazer agora, ó? Vou repetir. Voltar aqui. Anota isso aí, ó. Se a gente colocar em evidência vai ficar πr ao quadrado h, que multiplica 1 menos π sobre 4. Vou escrever isso aí tudo de novo, ó. Escrevi tudo de novo. Só que eu troquei o π pelo valor aproximado dele. Quanto é um valor aproximado do π? 3,14. É um valor aproximado do π. 3,14. Vai sobrar então o seguinte. Pessoal, vocês estão vendo essa expressão depois do π? Depois do π, está escrito assim, ó. πr ao quadrado vezes h. Essa expressão πr ao quadrado vezes h, isso aí é um volume que a gente calculou. É ou não é? Dá uma olhada, esse πr ao quadrado h, que volume é esse? Isso é o volume real. Esse πr ao quadrado é o volume real. Então isso aqui vai ficar assim, ó. πr ao quadrado, que multiplica 1 menos 0,78. Certo? Aí quanto é que é? Isso é o resultado da divisão. Quanto é 1 menos 0,78? 1 menos 0,78 vai dar 0,22. 1 menos 0,78.
E esse πr ao quadrado h, isso não é o volume real? Então significa dizer que a perda é de que percentual? 22% do volume. A pergunta da questão é, de quanto é que foi a perda? Então a perda é igual à diferença. Calculei a diferença e a diferença deu 22%, que é 0,22, vezes o volume do volume real. Então a resposta correta vai ser que item? Resposta correta, letra B de bola. E eu acho que um projeto como esse é mostrar que muita gente torce pelo sucesso de vocês, tá? Eu me incluo nisso. Queria deixar um grande abraço para vocês. Espero ter uma próxima oportunidade de estar aqui. Quem sabe lá no aulão eu esteja aqui só para a gente discutir um pouquinho, tá certo? E eu vou deixar para vocês um grande abraço e obrigado por estar aqui junto com vocês, tá bom? Mesmo antes de nascer, já tinha alguém torcendo por você. Tinha gente que torcia para você ser menino, outros torciam para você ser menina. Torciam para você puxar a beleza da mãe, o bom humor do pai. Estavam torcendo para você nascer perfeito. Daí, continuaram torcendo. Torceram pelo seu primeiro sorriso, pela primeira palavra, pelo primeiro passo. O seu primeiro dia de escola foi a maior torcida. E o primeiro gol, então? E de tanto torcerem por você, você aprendeu a torcer. Começou a torcer para ganhar muitos presentes e flagrar Papai Noel. Torcia o nariz para o quiabo e a escarola, mas torcia por hambúrguer e refrigerante. Começou até a torcer por um time. Provavelmente nesse dia você descobriu que tem gente que torce diferente de você. Seus pais torciam para você comer de boca fechada, tomar banho, escovar os dentes, estudar inglês e piano. Eles só estavam torcendo para você ser uma pessoa bacana. Seus amigos torciam para você usar brincos, cabular aula, falar palavrão. Eles também estavam torcendo para você ser bacana. Nessas horas você só torcia para não ter nascido. E por não saber pelo que você torcia, torcia torcido. Torceu para os seus irmãos se ferrarem, torceu para o mundo explodir. E quando os hormônios começaram a torcer, torceu pelo primeiro beijo, pelo primeiro amasso. Depois, começou a torcer pela sua liberdade. Torcia para viajar com a turma, ficar até tarde na rua. Sua mãe só torcia para você chegar vivo em casa. Passou a torcer o nariz para as roupas da sua irmã, para as ideias dos professores e para qualquer opinião dos seus pais. Todo mundo queria era torcer o seu pescoço. Foi quando até você começou a torcer pelo seu futuro. Torceu para ser médico, músico, advogado. Na dúvida, torceu para ser físico nuclear ou jogador de futebol. Seus pais torciam para passar logo essa fase. No dia do vestibular, uma grande torcida se formou. Pais, avós, vizinhos, namoradas e todos os santos torciam por você. Na faculdade, então, era torcida para todo lado, para a direita, esquerda, contra a corrupção, a fome na Albânia e o preço da coxinha na cantina. E de torcida em torcida, um dia teve um torcicolo de tanto olhar para ela. Primeiro torceu para ela não ter outro. Torceu para ela não te achar muito baixo, muito alto, muito gordo, muito magro. Descobriu que ela torcia igual a você. E de repente, vocês estavam torcendo para não acordar desse sonho. Torceram para ganhar a geladeira, o micro-ondas e a grana para a viagem de lua de mel. E daí pra frente você entendeu que a vida é uma grande torcida.
porque mesmo antes do seu filho nascer, já tinha muita gente torcendo por ele. Mesmo com toda essa torcida, pode ser que você ainda não tenha conquistado algumas coisas, mas muita gente ainda torce por você.